Bem-vindos de volta à disciplina Teoria do Direito. Essa aula a gente vai discutir o justnaturalismo, vamos continuar analisando os textos de Norberto Bobbio, vamos abordar algumas questões sobre a nossa disciplina, questões que vão reverberar em todo o nosso semestre. E eu também quero nessa aula fazer um debate, uma discussão mais focada nas dúvidas de vocês, porque eu sei que esse é um tópico que todo mundo tem alguma dúvida, alguma questão, pontos para contribuir para o debate. Bom dia, todo mundo dando bom dia no chat. Lembro a vocês destaco para vocês, que vocês podem utilizar o fórum para apresentar dúvidas, questões, mas também destacar temas, tá, de estudo dentro da nossa disciplina. E ontem eu disponibilizei um vídeo respondendo algumas das questões colocadas no fórum da turma 1, mas ambas as turmas podem ali apresentar questões que a gente vai, inclusive, incorporando essas questões à nossa aula. A gente pode também fazer algum tipo de conteúdo voltado para esse tipo de para a questão que for de mais interesse de vocês, tá? Então, deixa esse recado que é importante, tá? Confiram o vídeo respondendo a dúvidas colocadas no fórum. Acendendo a luz. Muito bem, e falando nesse tema de dúvidas, né? Como que vocês estão até aqui na nossa disciplina? Vocês têm dúvidas, perguntas? Vamos começar com uma conversa sobre as dúvidas de vocês? Estou falando isso porque eu acabei de sair da reunião da turma anterior, da turma 1. Elas são uma na sequência da outra. Até por isso demora um pouquinho para eu iniciar a segunda aula. E essa é uma aula, um tipo de conteúdo que abre muito espaço para a participação de vocês, tá? Então, hoje eu quero ouvir bastante o que vocês têm a dizer sobre os textos até então, tá? Como está sendo a compreensão de vocês dessas teorias. Até para eu poder tomar aqui a minha bebida matinal, poder recuperar um pouquinho a voz. Vamos lá. Oi, professor, Belle, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Eu li o dicionário de política e aí eu fiquei com um questionamento. Porque eu pensei que poderia ser uma associação, né? Mas às vezes a gente associa as coisas e elas não são realmente associadas. Quando ele diz aqui que o justnaturalismo fala que quando os cidadãos veem coisas que são concebidas como ilegítimas, elas podem ser desobedecidas, né? Não seria isso, basicamente, os pilares de tudo que a gente faz em relação à greve e revolução? Interessante. Por que você faz essa conexão? O que une esses dois elementos? Porque, assim, no momento que eu penso isso, vem o contraponto de Hobbes, que diz assim, então, a pessoa tem o poder, então, se ela tem o poder, você não tem o poder, você fica quieto. Mas a partir do momento que o justnaturalista diz que a gente tem o direito, também o dever de desobedecer coisas que são consideradas injustas, que a gente considera injustas, então isso já cria uma justificativa para uma organização da sociedade civil em prol de reivindicar seus direitos sobre o soberano, por exemplo. Uhum. Tipo o que aconteceu na Revolução Francesa, só que na verdade não aconteceu por vontade do cidadão, mas por manipulação da burguesia. Então vejam só, esse é um tema muito, muito rico, tá? O justnaturalismo é um tipo de forma de pensamento que tem uma longa história, né? Existe o justnaturalismo na Antiguidade, na Idade Média, na Modernidade, existem versões do justnaturalismo até hoje. Mas
você está tocando num ponto que está muito relacionado à emergência do justnaturalismo no contexto iluminista, tá? Uma boa parte do iluminismo, enquanto movimento intelectual, social, cultural, tá? Especialmente relevante no século XVIII, né? Especialmente na Europa, mas que tem ramificações em vários outros lugares do mundo, em vários outros momentos. Uma boa parte desse movimento do iluminismo, ele está conectado com a argumentação justnaturalista. Enquanto que, na Idade Média, uma boa parte do discurso intelectual voltado para a população dizia para a população que ela não tinha meios de conhecer a verdade de maneira imediata. Quer dizer, quais são os fundamentos das coisas? Né? A religião, a doutrina, o direito divino, os postulados de Deus. Mas esses postulados eles são misteriosos. As pessoas não podem realmente conhecer. No máximo, algumas pessoas especiais nessa sociedade podem pegar ali o telefone, né? E podem ter uma conexão, podem conhecer melhor, né, com o estudo, com a dedicação, podem conhecer melhor esses mistérios. Mas os fundamentos da sociedade, eles são fundamentalmente misteriosos. Portanto, ninguém pode sequer pretender saber completamente os fundamentos de tudo. O iluminismo é um movimento que bate de frente com essa percepção. E, para o direito, isso é profundamente revolucionário. Porque aí nós temos uma discussão de que as pessoas, a partir do discurso racional, de uma argumentação racional, elas podem discutir e, portanto, questionar os fundamentos jurídicos da própria sociedade, da sociedade como um todo. E quando as pessoas se sentem aptas para rediscutir os fundamentos da sociedade, então elas estão prontas para fazer uma revolução, em rediscutir a sociedade do começo ao fim, desde a base até o topo, né? A gente pode usar todas as analogias possíveis aqui. Tá? Então, aí você vê como que o discurso justnaturalista, em um contexto iluminista, que é aberto à crítica, vai se conectar com uma crise política, a crise das instituições tradicionais. Porque as instituições tradicionais, a igreja, a monarquia, a nobreza, o feudalismo, todas essas instituições tradicionais, elas eram fundamentadas, né, por um lado, em mistérios, né, mas por outro, na tradição. No fato de que, ao longo do tempo, reiteradamente, isso era obedecido. Tanto os mistérios quanto a tradição são dois pilares dessa sociedade que são questionados pelo iluminismo, pelo justnaturalismo. Então, os iluministas eles vão elencar o direito natural como o que deveria ser a base da sociedade. Então, não é por acaso que a primeira demanda, né, no início da Revolução Francesa, por um governo representativo, por um governo constitucional, por um governo que assegure direitos aos cidadãos. Tá? E aí, claro, existe todo um processo histórico, tanto na Revolução Francesa, na Revolução Americana, e mesmo a Revolução Russa, ela é um exemplo tardio desse tipo de movimento, né? De quê? De rediscussão de toda a ordem social a partir de um ideal de justiça. Então você está plenamente correta em observar essa correlação, né, entre esses dois elementos. Né? Então na história a gente vê como essas coisas se conectam. Verdade, você falando agora da parte da igreja, lembra até como no início os julgamentos
não tinham defesa, né? Era tipo, você sendo acusado e você sendo acusado. Não tinha muito mais o que fazer. Aí depois disso você começa a poder questionar e dizer, não, eu acho que pode ser de outro jeito, e aí você faz a sua defesa. Isso muda muito a lógica processual, né? Porque não é uma questão de dois lados equivalentes disputando e essa disputa entre dois lados equivalentes sendo arbitrada por um terceiro neutro. Então, não é essa a lógica do processo inquisitorial. Só existe um lado, que é todos estão do lado certo, né? E aí a busca é pela verdade. Né? Então a gente pode identificar o discurso da busca pela verdade como típico, né, desse pensamento mítico, de que a verdade vai revelar, a verdade vai nos libertar, a verdade vai ser revelada magicamente através de um ato como a tortura, né? Como o ordalho. Sabe o que é um ordalho? Isso já está entrando um pouquinho na disciplina História do Direito. Né? Os ordalhos eram testes para revelar a verdade. Né? Então, por exemplo, você pega uma barra de ferro quente e faz a pessoa segurar a barra de ferro quente. E aí depois você vê a mão da pessoa, se ela deixou marcas ou não. Né? E como isso é feito num contexto ritualístico, né, o pressuposto é que Deus irá proteger a pessoa inocente, não irá deixar que a pessoa inocente seja ferida por aquele teste. Né? Então, se a pessoa queimou a mão no ferro quente, então ela é culpada. Né? Porque Deus não permitiria que a pessoa inocente fosse sacrificada, digamos assim, né? Então, isso era uma forma de revelação da verdade, né? Naquele contexto da Idade Média. Tá? Esse é um exemplo assim extremo da diferença. Seria que nem aquela ideia da bruxaria, né? Que eles pegavam as mulheres que eles consideravam que eram bruxas, eles amarravam elas e jogavam no rio. Se ela sobrevivesse, ela não era uma bruxa, né? E se ela morresse, ela era bruxa. E as mulheres sempre morriam, né? Era uma coisa. Era Eu algo mais ou ia menos falar assim. isso agora, Isso eles aí, amarravam elas, inclusive, com pedras nos calcanhares. isso. Esse é o chamado ordalho da água. Né? Eu tinha dado o exemplo do ordalho pelo fogo. Os ordalhos eram muito criativos, tem muitos ordalhos. É terrível, né, dizer isso, mas isso é o que o ser humano cria, né, como forma de revelação de uma verdade transcendental, né, que obviamente não tem como ser revelada, mas enfim. Né? Então, assim, o ordalho da água, que é você afogar a pessoa, ele é ainda mais estranho. Não sei se vocês já tiveram aula sobre isso, ou comigo, ou com outra pessoa, ou já estudaram sobre isso. Porque geralmente o que se fazia é o seguinte: você chega num lago ou num rio e benze a água. E aí você faz com que a água rejeite todo o mal. E aí o que acontece quando você joga uma pessoa bruxa na água benta? O que a água deverá fazer? Devia Rejeitar o queimar a mal. pessoa. Hã? Devia rejeitar a pessoa. Rejeitar a pessoa, né? Então o que acontece? Se a pessoa boia, então ela é culpada. As pessoas retiram e encaminham para a execução. Agora, se ela afunda, aí ela é inocente, porque a água benta, digamos assim, a recebeu dentro dos seus braços. Né? E, Mas aí a polícia e teria que ficar tipo, parada? Ou ela podia se mexer? pois é. Esse é o tipo de questão que aponta para o fato que é menos bizarro e mais importante acerca dos ordalhos. Tá? Os ordalhos são muito bizarros. Né? Então, a gente, então se a pessoa for inocente, ela vai afundar, daí ela vai morrer? Né? Isso tudo é muito bizarro. Mas o que realmente importa é o fato de que a estrutura dos ordalhos
ela dá para quem está administrando o ordalho todo o poder de interpretar a situação. E é isso que realmente importa. É quem está ali coordenando esse julgamento divino tem todo o poder de dizer, não, pô, essa pessoa afundou, então essa pessoa é inocente. Ou essa pessoa está se debatendo, então ela é culpada. A pessoa tem um imenso poder de interpretar a situação e de decidir a coisa. Enquanto que a pessoa que está sofrendo o ordalho está numa posição de completa submissão. É a Então, mesma Deus é coisa. só o legitimador da sentença. Eu não estou dizendo que as pessoas que faziam isso conscientemente, ou que faziam isso de má fé, do tipo assim, dizia que era Deus, mas era ela que estava decidindo. Pode ser que ela acreditasse nisso. Tá? Não estou entrando nessa dimensão psicológica, mas eu estou dizendo que, do ponto de vista estrutural, é isso que acontece. Né? É quem administra o ordalho que vai definir se ele vai punir a pessoa ou não. Valeu, Tati. Legal. Quem mais que quer fazer perguntas? Às vezes as pessoas colocam no chat, mas daí eu prefiro que vocês usem a palavra para a gente poder conversar melhor sobre os assuntos. Vamos lá. Miroslav, como é que vamos fazer a nossa pronúncia aqui do eslavo? Miroslav, isso, imaginei. Comenta assim, acho que a questão do justnaturalismo é admitir uma visão absoluta de justiça. Essa questão de visão absoluta é algo que a gente tem que discutir muito nessa nossa disciplina. Tá? Vitória. Pode usar a palavra? Mas aí você precisa usar o microfone. Professor, bom dia. Desculpa, meu microfone deu um problema. Isso. Ele desconectou do nada, mas tudo bem. Acontece. Professor, eu tive uma dúvida numa parte do texto de Bobbio, quando ele fala que o justnaturalismo ele inspira alguns movimentos constitucionalistas. Só que eu fiquei assim meio em dúvida, porque quando eu penso em constitucionalismo, eu penso mais numa criação de código que seria mais próximo do direito positivo e não de um justnaturalismo. Aí eu fiquei meio confusa com essa informação, eu queria ver se... E não é só você. Não é só você que acha isso confuso. Tá? Isso é realmente uma questão confusa. Tem razão de estar confusa. Porque as duas coisas se conectam de maneira complexa. Tá? Veja o ponto que a gente estava fazendo anteriormente. Você conseguiu perceber como que o justnaturalismo ele pode ser utilizado como discurso de base para uma revolução, como a Revolução Francesa? Sim. Parte daquela ideia de que nós, seres humanos, através do uso da razão, somos capazes de julgar a justiça das leis, das instituições. Então, nós podemos fazer leis mais justas, melhores, a partir do nosso senso de moralidade, a partir do nosso raciocínio. E aí surge também a ideia de que essa racionalidade pode ser exercida coletivamente na esfera pública, no debate, na discussão. Por isso que o iluminismo ele tem esse componente. Tá? Agora, vejam só. Isso traz a possibilidade de revolução, mas uma vez que existe revolução e vai se estruturar um Estado, o que as pessoas fazem? Elas estabelecem uma Constituição. O que é algo que é aparentemente contraditório. Por que eu digo aparentemente contraditório? Porque o que gera o estopim para a revolução é a ideia de que todo mundo pode participar dessa discussão sobre o que é justo e o que deve fundamentar a sociedade, certo? Estamos
acompanhando até aí, né? Sim, sim. Só que a partir do momento em que se deflagra a revolução, ela se volta para a conclusão da revolução. Quer dizer, são poucos aqueles que vão defender a ideia de revolução permanente. Você vai estar sempre numa revolução. Não. A própria ideia de revolução é que ela tem um começo e um fim. Ela é uma espécie de giro. Por isso vem essa linguagem da astronomia. Tá? A palavra revolução ela era utilizada antes na astronomia, né, para falar do comportamento dos astros, tá? Dos objetos do céu. Então, a revolução ela faz esse movimento de discussão do direito natural, do que é a justiça em absoluto, em termos universais, mas o que se faz ao final de uma revolução? Se traduz essa discussão de direito natural para... Complete a frase. Direito positivo. Entendi. Essa continuidade que eu não estava entendendo. Porque quando a gente pensa em revolução, dá para pensar no justnaturalismo. Mas do nada veio, ele misturou com o constitucionalismo e eu fiquei assim, meio na dúvida, mas agora deu para entender. É mais ou menos o que aconteceu com a França, né? Teve Isso. a revolução. Então... E aí o que tem como resultado da revolução? A Constituição, o Código. A formação de uma nova ordem, né, política, social, mas agora estruturada do ponto de vista constitucional. Tá? E aí, as diferentes áreas do direito que eram tradicionalmente regidas pela tradição ou por mistérios, né, ou por algo também um tanto misterioso, que era o direito romano, agora isso passa a ser objeto de revisão racional, digamos assim, dos conceitos, e o fruto dessa revisão racional dos conceitos vai ser a codificação do direito, entendeu? Então, anos depois da Revolução Francesa, no período napoleônico, a gente vê como resultado desse processo de transformação do discurso jurídico a codificação do direito civil. Faz sentido? Faz sentido. Então vejam que o direito natural ele está conectado com o direito positivo, historicamente. Porque ele serve como base intelectual, metodológica, para a revisão do direito, para a reformulação do direito, agora em novos termos. Mas ele serve para atacar o direito tradicional, revisar o direito tradicional, mas na medida em que essa revisão se conclui, digamos assim, ela dá origem a um sistema positivo de direito. Então é como se o direito positivo ele fosse o sucessor do direito natural nesse contexto histórico. Alguns autores apontam então para uma aparente contradição teórica dentro do direito natural. A ideia de que o direito natural, de certa forma, vem a anular a vigência, a validade do direito natural. Fez sentido essa frase? Não muito. Essa é uma frase muito estranha. Ela é feita para nos deixar mais confusos. Então, como é que pode o direito natural anular o direito natural? Se nós temos uma doutrina que vai discutir os fundamentos da justiça, todos nós participamos dessa discussão como seres racionais acerca do que vai ser a justiça. Até aí, nós estamos dentro do justnaturalismo. Se em determinado momento, a partir de uma discussão sobre os fundamentos da justiça, as pessoas estabelecem um sistema positivo de direito, para você agir dentro da justiça, você deve continuar questionando os fundamentos da ordem ou você deve seguir a ordem?
Então, a contradição, digamos assim, teórica do justnaturalismo é a ideia de que ele pode servir de fundamento para a formação do direito positivo. Mas, uma vez fundado o direito positivo, o direito natural ele não é mais relevante. Porque a justiça agora vai ser uma questão interna ao direito positivo. Entendeu? Então, esse tipo de linha argumentativa paradoxal, em que o direito natural anula o direito natural, ela está presente na argumentação de Hobbes, tá? Thomas Hobbes, que é o autor que a gente vai discutir mais detalhadamente na próxima aula. Tá? Ficou claro? Ficou sim, professor. Muito obrigada. Legal. Gabriel. Professor, oi. Indo nessa linha, assim, no sentido de que você, analisando esses vários casos, essas várias ramificações, você percebe que você tem muitas formas, né, de teoria, mas também de aplicação, né, no sentido mesmo de usar o direito. Uma análise, assim, porque eu, por exemplo, olhando, isso tudo fica assim, mas olha, se eu for aplicar isso, porque tem teorias, né, que se complementam, mas tem que se anulam e vai. Então, uma análise particular, tipo assim, eu estou num caso, então eu faço uma análise particular para saber qual ferramenta melhor eu utilizaria, por exemplo. Isso partiria de uma concepção mais realista, sociológica, uma análise particular de caso, porque, assim, eu vou usar um justnaturalismo para todo caso, vou usar um justpositivismo, mas aí você usar isso de uma maneira geral é muito confrontativo, assim. Então eu fiquei assim, olha, se eu tenho várias ferramentas, então eu estou indo para uma terceira via, eu vou para uma via de análise particular de julgamentos de casos para ver o que eu uso melhor. Isso partiria de uma forma realista, sociológica, não sei se eu estou falando certo. Sim, faz sentido. Tá? Então, no segundo capítulo da obra Teoria da Norma, né, de Bobbio, ele estabelece ali essa caixa de ferramentas como se fossem 3 instrumentos metodológicos para a gente utilizar, como você identificou. Se eu utilizar a indumentária do justnaturalismo, eu vou me preocupar principalmente com a questão da justiça e dos valores contidos numa determinada norma para avaliar se essa norma ela se coaduna com a obtenção de determinados valores, né, para atingir determinadas finalidades. Com o aparato metodológico do justpositivismo, eu vou analisar a questão da validade da norma, da existência da norma, se essa norma é válida ou não, tá? Como que ela se integra dentro de um sistema normativo positivo, um sistema legal. Tá? A análise realista do direito, o realismo jurídico, ele está preocupado, ou ela, né, a análise realista, ela está preocupada com a efetividade do direito. Ela está preocupada em determinar como que uma norma ela é socialmente aplicada. Se as pessoas cumprem essa norma, se o Estado força a aplicação dessa norma, você tem o enforcement, né? Você tem a aplicação coercitiva dessa norma, ou não. Se o cumprimento é mais voluntário, ou se ele é mais por ameaça, coação. Então, tem a ver mais com a efetividade da norma. O realismo jurídico, então, ele se aproxima muito das ferramentas da sociologia do direito, como você já mencionou. Ele pode ser o único, a gente pode usar só o realismo como aparato metodológico para analisar um fenômeno jurídico? Quais seriam as consequências disso? A gente pode identificar autores que vão dizer que o realismo ele é suficiente para analisar o fenômeno jurídico como um todo. Pode fazer uma análise puramente realista. A consequência
da aplicação do realismo, enquanto visão global de direito, significa dizer que o direito ele deve ser entendido como ele é efetivamente aplicado em sociedade. Como ele é aplicado em sociedade pelas pessoas comuns, mas principalmente pelos agentes que têm uma particular importância na sociedade na aplicação do direito. Então, como que os policiais aplicam a norma? Como que os juízes aplicam as normas? Eu posso dizer assim, existe uma norma de proibição da perturbação do sossego. Já ouviu falar disso? Então, de maneira geral, a gente até fala, isso está no senso comum. Depois das 10 da noite, você não pode ter som alto. Né? Mas você vai ver que, em determinados lugares, essa norma tem maior efetividade. As pessoas cumprem voluntariamente. Em outros lugares, muitas pessoas não cumprem voluntariamente, mas outras pessoas chamam a polícia, e aí essa norma é aplicada de maneira forçosa. E em outros lugares, ninguém cumpre essa norma e também ninguém chama a polícia. Às vezes a polícia está até ali e está participando, como é o caso do carnaval. O pessoal está virando a madrugada, fazendo barulho, e as pessoas acham normal. A norma jurídica, formalmente, ela está ali válida, perfeitamente válida e existente no ordenamento jurídico, mas na madrugada do carnaval, ninguém chama a polícia não vem, e ninguém acha estranho que não se cumpra a norma de proteção do sossego. Faz sentido? Faz, professor. Faz. Quais são as limitações teóricas do realismo jurídico? É a incapacidade técnica de se separar aquilo que a gente chama de ser e de dever ser. Então, o realismo ele nos impõe uma dificuldade de determinar o que deve ser feito. Isso não vai ser tão relevante nessa análise, a não ser na discussão sobre precedentes, sobre repetição, sobre a continuidade real de um direito. Então, a ideia de que se o direito venha sendo aplicado de uma certa forma, então existe uma certa normatividade na realidade efetiva do direito. Quer dizer assim, se um precedente ele é estabelecido ao longo do tempo, a gente espera que ele seja respeitado. Mas essa é uma expectativa social. Se essa expectativa social for menor do que outras expectativas sociais, pode ser que outras coisas aconteçam. Então, na perspectiva do realismo jurídico, não em todos os autores, mas assim, de maneira geral, o direito ele é algo imprevisível. A gente só vai saber quando a gente analisar o caso concreto. Então, como você estava mencionando, é uma coisa mais voltada de caso em caso, análise do particular. Ficou claro? Sim, obrigado. Quem mais tem questões aí? João Jorge comentou alguma coisa aqui? Antes, o Miroslav tinha feito alguns comentários no nosso chat. Não sei se eu gostaria de falar para a gente discutir essas questões. Não fiquem tímidos, gente. Tá, acho que não. Porque isso traz uma questão relevante, que são as perspectivas do socialismo na teoria do direito. Tá? Inclusive, Kelsen, que é o principal autor do positivismo jurídico que a gente estuda, ele tem os estudos também sobre
o direito nos regimes socialistas. Né? E como que, em alguns aspectos, o socialismo ele está mais próximo de uma concepção justnaturalista do que positivista, tá? de direito, justamente porque ele trabalha com esses ideais de justiça como fundamento do direito. Nathalie, eu não consigo ler tudo rápido, assim, então se você puder fazer essas perguntas no microfone, eu agradeço para a gente poder conversar melhor. Parece uma coisa boba, né? Porque tá todo mundo tão acostumado a ler mensagem, chat, grupo de WhatsApp, mas quando a gente está gravando aqui a aula, é um pouco... atrapalha um pouquinho a leitura. Bom dia, professor. Tudo Bom bem? dia. Bom dia, colegas. Consegue me escutar Sim, direito? perfeitamente. Ótimo. Foi mais uma observação que eu tinha feito lendo o livro. Inclusive, Isa até concordou com a frase que eu tinha falado. Foi a respeito do dicionário de política de Bobb, o que ele afirma que existem vários entendimentos acerca do conceito do termo justnaturalismo. E que essas diferentes concepções geraram, por exemplo, problemas no campo teológico, tanto ao assumir a coexistência de uma lei natural como uma lei revelada, quanto à aceitação da existência de uma lei moral autônoma ao homem. E eu considerei que esse termo justnaturalista chega a ser um paradoxo. Por que um paradoxo? Bem, porque ao mesmo tempo em que ele define que existe um direito natural que já é determinado, que não pode ser, que é imutável, independentemente dos países, dos diferentes países, desculpe, é porque eu estou um pouquinho nervosa, eu nunca fiz isso aqui, é a Tudo primeira bem. vez. Você Mas nunca fez uma pergunta em sala de aula? não, é a primeira vez. Viu só como é importante que a gente faça isso? Verdade, vou passar a me Não se acostumar. sintam constrangidos, gente. Isso faz parte do nosso processo aqui. Pronto, muito obrigada. O que eu queria dizer com relação ao paradoxo é porque, ao mesmo tempo que ele define que é uma lei imutável, e define que essa lei é uma lei revelada por Deus, por exemplo, ele também assume que o homem tem a capacidade de ter essa concepção do que é justo. E, inclusive, o senhor colocou no vídeo de explicação à colega que existe uma diferença entre o direito natural e o direito positivista. Aí eu fiquei em dúvida se tinha alguma relação com essa dúvida que eu expus aqui na sala, ou se é totalmente diferente. Sim, sim. Não, olha, faz todo sentido as suas colocações, tá? Esses são os problemas clássicos, digamos assim, do estudo do direito natural. Tá? O justnaturalismo, como eu falei, não existe uma única escola do direito natural. Ele é uma forma de se abordar teoricamente o direito. Né? E essa forma de abordar teoricamente o direito, ela existe em diferentes contextos históricos, né? Vitória até mencionou aqui, contextos históricos diferentes. Na antiguidade, as pessoas discutiam questões sobre direito natural. Destacavam muito a ideia de que a natureza das coisas é governada por leis que podem ser conhecidas, né? Então, por exemplo, os planetas, eles, à primeira vista, eles se movimentam no céu de uma maneira errante, estranha. Até planeta significa isso, essa errante, essa coisa que anda de um lado para o outro. Porque se você observa o céu, a gente não faz mais isso, né? Mas os antigos faziam muito. Observavam o céu para observar as constelações e usando as estrelas como ponto de referência para se localizar no mundo. Mas os planetas não, porque os planetas às vezes vão de um lado para o outro de maneira mais ou menos imprevisível. Mas com muito estudo, eles viam que não era imprevisível, só era estranho, mas não era imprevisível. Então havia uma previsibilidade ali. Essa previsibilidade significa que existem leis por detrás da natureza determinando o funcionamento das coisas. Tá? Determinadas aves,
elas aparecem na primavera e elas desaparecem no inverno. E as pessoas ficavam se perguntando, para onde que foram essas aves? Será que elas estão escondidas? E aí tem se vocês verem na Idade Média, tem pinturas que colocam as aves no fundo dos lagos, como se as aves se escondessem debaixo da água durante o inverno. É muito esquisito. Mas os antigos, observando a natureza, eles conseguiam perceber que muitas das aves que estavam no verão na Grécia, no inverno, elas iam para o Egito, para a África, porque elas seguem a ordem das estações, elas são migratórias, mas existe uma regularidade aí. Então, eles viam isso como estudo das leis da natureza. Então, essa é uma concepção naturalista de lei natural, de direito natural, e que é um direito que ordena o funcionamento do cosmos, de toda a natureza. Isso tem muito pouco a ver com a religião, com os deuses. Na Idade Média, a gente já tem uma influência muito mais forte da teologia cristã, óbvio, né? Sobre o pensamento do direito natural. Então, o direito natural ele vai estar intimamente conectado com a ideia de direito divino. Seja porque Deus é o criador dessa ordem natural, né? E existem diferentes métodos aí. Tá? Enfim, não vou me estender muito nesse ponto para conseguir voltar à sua questão, que é os aparentes paradoxos, as contradições presentes no direito natural. Uma das contradições presentes no direito natural é uma contradição que a gente encontra também nos debates dentro da nossa sociedade sobre moralidade. Você perguntar para as pessoas em geral, né, a maioria das pessoas tem determinadas concepções morais. E a maioria das pessoas acham que as suas concepções morais estão certas e são válidas. E se você perguntar para as pessoas, elas vão perceber que as outras pessoas têm opiniões diferentes, mas as outras pessoas estão erradas. E o paradoxo é que é impossível que esteja todo mundo achando que está certo e que os outros estão errados e todos estarem certos. Então as pessoas têm um grau de certeza muito grande sobre as suas convicções morais, o que é improvável que elas tenham razão. Por que eu estou dizendo isso? Porque as teorias do justnaturalismo, elas vão se propor a dar respostas universais. A respostas do que é o justo ou injusto, em absoluto, para todos os tempos, para todos os lugares. Isso a gente pode constatar na argumentação justnaturalista. Por outro lado, a gente verifica que em diferentes lugares do mundo, em diferentes momentos históricos, os justnaturalistas argumentaram coisas diferentes entre si. Então, a gente vê um certo paradoxo aí. Então, a gente vai explorar um pouco mais essas contradições do direito natural ao longo dessa aula e da próxima, tá? Quero agradecer por você ter falado no microfone, e eu quero pedir que todo mundo não se sinta constrangido de falar, mas principalmente não se sintam constrangidos de ficarem com dúvidas, de não entenderem completamente esses textos, tá? Porque ou mesmo as nossas aulas, às vezes eu vou enfatizar alguma coisa que não é para explicar tudo perfeitamente, é para deixar dúvidas mesmo, porque a gente precisa quebrar um pouco a cabeça aqui, tá? Porque esse é o momento da gente errar, da gente discutir e rever os nossos próprios pressupostos, tá, sobre o direito. Diego. Só seguindo dentro das linhas de último raciocínio aí, professor, sobre como ele busca dar uma certa resposta universal, existe aí nesse campo, né, talvez uma ligação muito forte da teoria do direito com a filosofia, porque essa é uma discussão tradicionalmente filosófica, né, o que é a justiça, o que é justo, o que é ético, né, se essa ética é consequencialista, se ela depende de fatores, se ela é universal para, né,
para todos os tempos e para todas as pessoas. Então, eu acho que nesse ponto, o justnaturalismo, ele bebe muito e se relaciona muito intimamente com a filosofia, né? E aí, muito especificamente, a filosofia do direito, nessa discussão sobre o que é justiça, e, enfim, não tão ligada como o positivismo aos códigos, às normas, ao que está escrito, mas reconhecendo que, enfim, existem, enfim, assim como os códigos podem ser injustos, a gente, enfim, tem outras possibilidades de construção de justiça e, para tanto, a gente precisa chegar primeiro a um certo conceito consensual universal do que é a justiça. Veja, será que, antes de mais nada, todo mundo precisa chegar a um conceito universal sobre justiça para que o direito funcione? Ou o direito funciona independentemente das controvérsias acerca do que é justo ou injusto? Ele funciona. Né? Aí depende muito se a gente entende, enfim, eu vejo como complicado a gente chegar a uma concepção de se ele é ou não é justo. Eu não tenho como avaliar o mérito da justiça e do direito de forma ampla, talvez você consiga analisar casos concretos, mas de forma ampla, sem determinar primeiro o que é justiça. Mas isso não impede que ele funcione. Sim. A gente não precisa ter um conceito absoluto de justiça, né? Abstrato, para avaliar, por exemplo, uma promessa. Não sei se já aconteceu isso com você. Às vezes, uma pessoa da sua família diz assim: se você se comportar, eu vou te dar um brinquedo. Não sei se já aconteceu isso. Sempre, né? E aí, você chega a um determinado ponto e diz: mas cadê o meu brinquedo? Você me prometeu. Houve uma promessa. E aí existe uma disputa discursiva de argumentação sobre se você cumpriu os requisitos ou não, ou sobre quem é que já ouviu isso, né? O Lucas comentou aqui, né? Não faz mais do que obrigação, né? Quais são as obrigações, quais são as discussões aí que vão acontecer às vezes dentro de uma família, né? Por que eu estou dizendo isso? Mas Dizendo ninguém que discute a validade da promessa em si, geralmente. Você discute o conteúdo, né? Se você alcançou aquele objetivo, né? Aquele pressuposto da promessa, se você se comportou, se você fez, mas a validade da promessa em si, geralmente, não é o posto de discussão. Geralmente... O que seria essa coisa mais profunda? É discutir se deveria ter existido a promessa, ou se é justo prometer? Não, no sentido de eu dizer, cara, eu prometi realmente para você, mas Dani, eu não vou te dar porque eu não quero. Dificilmente isso é colocado. A sim. pessoa vai buscar alguma justificativa, né? Enfim, seja dizer que você não cumpriu, seja prorrogar o prazo, ou dizer que eu te disse que ia te dar, nunca disse qual era o dia, por exemplo. Sim. Mas... eu queria dar, mas agora estou sem dinheiro, então Exatamente. quando der... Exatamente, mas... Você toca num ponto muito importante, que é a pessoa raramente vai dizer que não é porque ela quer, porque é a vontade dela, ou porque ela pode dizer se é ou não, porque ela tem o poder. Raramente quem tem o poder diz que está usando o poder porque tem o poder, ou porque é arbitrário. A gente até estranha muito. Sim. Se alguém diz isso. Tá? Acha isso negativo, arbitrário. Você tem que justificar. Né? Então, veja, o direito ele não precisa ser pensado em termos de justiça absoluta como uma base, mas ele pode ser pensado como uma discussão sobre uma promessa. Tá? Por quê? A gente pode estudar diferentes sistemas normativos. Tá? Como é que é o direito no Japão, no Brasil, na Nigéria, coisa assim. Eu desafio qualquer um a encontrar um sistema jurídico que diga assim: a gente não tem nenhuma pretensão de ser justo, a gente está aqui para mandar e desmandar e obedeça, senão você vai sofrer as consequências, e é isso.
Isso aqui é o nosso direito. Você já viu algum sistema jurídico assim? Não. Coreia do Norte, talvez. Não sei, né? Porque o governo da Coreia do Norte não diz que eles estão fazendo isso. Ele diz que eles dizem Eles não dizem que nada. é uma república democrática, popular, que está ali para defender o povo coreano, as instituições, construir uma sociedade melhor. E, professor, Diga. eu acho que, enfim, nesse caso específico, não nesse caso, né, mas dentro dessa base, existe, embora não exista, né, a gente não tenha partido de um conceito abstrato geral de justiça, nós temos noções individuais do que é justiça, como a gente discutiu lá na aula anterior, nessa provocação da fila, por exemplo. Não existe escrito em lugar nenhum, abstratamente, que filas são justas, e é direito da pessoa que chegou primeiro entrar primeiro no local. Mas nós temos, com base em N fatores que podemos discutir, essa noção. Então, a mesma coisa é válido para a promessa, por exemplo. Embora não exista um conceito abstrato, universal, ou que esteja nas nossas leis, no nosso ordenamento, nós temos uma certa noção de que a promessa, de que é justo que ela seja executada, nos termos em que ela foi prometida. Assim como, por exemplo, sei lá, apostas não registradas, não tem nada que diga, a gente apostou que, sei lá, se o jogo der, se meu time ganhar, você vai pagar toda a cerveja. Não existe nada registrado, nada que garanta a validade daquilo, mas se você perguntar quase qualquer pessoa, né, para não dar isso tão grande de universalidade, ela vai dizer que é justo, uma vez que você apostou e que o resultado ocorreu, que você arque com sua promessa e pague o que foi prometido. Mesmo Inclusive, no direito civil, nós temos o conceito de dívida moral, que não é legalmente exigível, mas que não deixa de ser uma dívida nesse sentido. O que eu estou apontando aqui para o fato de que, no fundo, toda a discussão sobre o direito, ela decorre de uma expectativa acerca do uso da linguagem. Não sei se vocês vão concordar comigo ou não. Tá? E eu também não vou esquecer de passar a palavra para quem está com a mão levantada, tá? Só para não fiquem angustiados com isso, mas quero destacar um pouco sobre isso. De que se nós somos seres humanos e nós usamos a linguagem, nós nos comunicamos uns com os outros, nós argumentamos, nós discutimos o tempo todo, existe um pressuposto que não precisa ser expresso, todo mundo pressupõe que existem certas regras que determinam como a gente fala. E se você diz que vai fazer uma coisa, existe uma quebra de expectativa, uma frustração se você não fizer. Então, o direito ele tem muito a ver com a normatividade dessas expectativas sociais, né? E essas expectativas elas são construídas através do uso da linguagem, né? De eu vou fazer tal coisa, ou... Então, voltando ao ponto que eu estava mencionando antes, de que os sistemas jurídicos eles se pretendem justos, eles se pretendem legítimos. Eles não dizem assim, nós vamos usar a força de maneira arbitrária. Nem a Coreia do Norte, né, o governo da Coreia do Norte não diz isso. Tá? Porque existe um uso da linguagem que é da pessoa se comprometer com o que diz. Né? Claro, existem políticos que não assumem compromisso nenhum com o que dizem. Dizem uma coisa, fazem outra. Existem pessoas que são assim. Os estelionatários, aqueles que vivem de dar golpes, vivem de enganar pessoas. Essas pessoas são universalmente reconhecidas como trapaceiros. Ainda que muitos gostem de ter um trapaceiro do seu lado, porque daí, se o trapaceiro estiver ganhando uma vantagem, pode beneficiar o seu grupo. Então, líderes trapaceiros, eles são bem-sucedidos, mas trapaceiros dentro de uma estrutura, ninguém quer ter um colega trapaceiro.
Às vezes algumas pessoas querem ter um líder trapaceiro para que o líder trapace e traga benefícios para o seu grupo. O que eu estou dizendo é baseado em alguns estudos da psicologia, né, nos Estados Unidos, que falam sobre isso, tá? Sobre trapaça e como que socialmente se reconhece isso. Tá? Mas o que eu estou dizendo é que o direito, ele de certa forma está preocupado com essa vinculação do que a gente promete fazer e o que a gente realmente vai fazer. E é nisso também que vai sempre ter uma certa conexão entre o funcionamento do direito positivo e essas expectativas valorativas, que vem de uma discussão típica da filosofia do direito, que pode ser pensado em termos de direito natural ou não. Aí tem uma certa variação. Tá? Mas o que eu quero dizer é que mesmo o direito positivo, ele traz consigo, de maneira pressuposta, uma aspiração à justiça. Ainda que o direito positivo não se preocupe como eixo central, os positivistas não se preocupem como questão central a questão da justiça, ainda assim a questão da justiça está pressuposta na análise do direito positivo. Pelo menos essa é uma das coisas que se discute hoje. Quem mais quer comentar? Isabelle. Oi, prof. Aquilo que Diego falou de os naturalismos entrar para uns ramos da filosofia, não só da filosofia, mas, assim, algumas outras bibliografias do nosso curso de Direito, que eu não vou me lembrar quais são, porque são muitas, né? Uma delas estava falando sobre como essa visão do direito nessa época tinha muito a ver também com a visão da física dessa época, né? Que é uma diferença brutal entre a física newtoniana, que se propunha a criar leis universais e válidas em qualquer lugar. Você pode pegar isso e colocar no desnaturalismo, e a revolução que vem com a física de Einstein com a relatividade. E aí vem o relativismo, inclusive, jurídico. Também, né? Acho que tem muito a ver. E tinha uma outra leitura também que falava sobre qualquer coisa que se propõe a ser muito universal, na verdade, ela é muito centrada em um lugar só, né? Então, essas coisas que propõem ser universais, muitas vezes são instrumentos de dominação. Sim, esse é um ponto super relevante. Você consegue apontar algum exemplo de coisa que se pretendia universal e refletia um sistema particular de dominação? Bem, se pretendia ser universal de que as sociedades se organizavam de forma crescente até chegar a um estado, e que isso colocava uma hierarquia entre sociedades superiores e inferiores que justificava a dominação de muitos povos europeus sobre povos de outras formas de organização social, como se aquela organização social deles fosse atrasada, porque existia universalmente uma hierarquia que ia ser levada de algum ponto. Que não era, na verdade, universal, era a história do desenvolvimento europeu até os estados nacionais. Sim. E tem tudo a ver com a relação factual de poder, né? De que sociedades na modernidade, com o Estado estruturado militarmente, domina pela força uma sociedade sem Estado, digamos assim. Em outros contextos históricos foi o contrário. Né? Então, sociedades... o Império Mongol, ele se expandiu pelo centro da Ásia, né? Não como uma sociedade estruturada com Estado, território, povo determinado, mas como um sistema de conquista. Um sistema baseado em alianças de clãs, né? Que, por ser móvel, por ter vários tipos de características específicas daquela sociedade, foi extremamente bem sucedido e conseguia vencer sociedades estruturadas de maneira estatal, digamos assim, com governo, com estrutura, com não sei o quê. E, frequentemente, quando a gente vai ver as crônicas do período, a gente vai ver uma exaltação à superioridade dos nômades, porque eles vêm de uma vida mais dura, uma vida mais difícil, então eles são mais virtuosos, eles têm qualidades superiores àqueles que vivem sedentários da agricultura, ou coisas assim. Então,
muitas vezes o discurso legitimador, ele depende completamente de qual o contexto histórico e quais são as relações de poder vigentes. Tá? Então, por isso que a análise histórica, ela necessariamente vai ser marcada por essa ideia que às vezes é mal compreendida, do que a gente chama de relativismo. Tá? Relativismo não é uma rejeição a qualquer critério de validade, né? Mas é uma análise aprofundada do contexto. Sim, o próprio é a diferença entre o relativismo e o ceticismo em si, né? O próprio dicionário de política, ele fala que não é impossível determinar se uma norma é justa ou não, mas tem que, antes disso, determinar qual é a sua justiça, para ver sobre que ótica você vai julgar essa norma. Então, o julgamento vai ser relativo ao critério estabelecido. Não vai ser absoluto, no sentido de que o critério ele não é dado por si só, né? Então, se eu perguntar para você, eu agora estou em Florianópolis, não sei onde você está exatamente agora. Se é em Salvador ou se é em outra Lauro. cidade. Lauro de Freitas. Se eu perguntar assim, qual que é o melhor caminho entre Salvador e Florianópolis? Existe uma resposta objetiva para isso? A maioria das Existe a pessoas... resposta do meio para onde você vai, né? A resposta certa depende, né? Por muito tempo, a filosofia pensou que as respostas verdadeiras, elas seriam assim, como eu vou pegar Florianópolis, Lauro de Freitas, vou botar num plano cartesiano, e eu vou dizer assim, tem um ponto e tem outro, então o caminho mais melhor é uma reta. E aí eu consigo provar matematicamente que a reta é o caminho mais eficiente, né? O caminho mais rápido entre dois pontos. Primeiro, isso não nos ajuda a determinar se é melhor eu pegar um carro, um avião, ir a pé, qual que é a rota de fato. Então, isso não representa uma realidade empírica, representa uma abstração matemática. E segundo, né, essa abstração matemática, ela também ignora o fato de que a Terra não é um plano cartesiano. Ela é uma esfera e a reta nesse plano tridimensional, ela é uma curva, não é uma reta, né? Então, quer dizer, quando você dá o exemplo da física moderna, né, contemporânea, que vem a partir de Einstein, a gente não vai mais conseguir utilizar essas explicações simplistas, né, que a gente aprende até no colégio sobre a física newtoniana, que vai servir, mas não completamente, né? Só que o direito, ele não passa por essa revolução cognitiva, digamos assim, né? E alguns autores vão dizer que o positivismo ele é essa transformação, outros vão dizer que não, a gente vai discutir isso ao longo do semestre, tá? O Jean está com a mão levantada. Valeu, prof. Oi, professor, bom dia. Sim. Professor, duas perguntas aqui. Eu estou tentando entender esse texto, que para mim foi muito denso, muito cheio de conceitos e, enfim, eu tenho que ler ele algumas 10 vezes para conseguir absorver algo. Mas, assim, olhando para o justnaturalismo e para a justiça formal, assim, eu posso dizer que a justiça formal é a expressão mais exata do positivismo jurídico, e partindo para essa concepção do positivismo, porque também tem a justiça substancial, né, que é também conceituado como direito material. Pelo menos eu vi isso em uma outra disciplina e fiz essa associação. Porque a justiça substancial ela busca trazer diminuir as diferenças entre aquilo que, quando a Constituição diz que homens e mulheres são iguais, nos termos dessa Constituição,
é justamente a busca do que, eu acho que foi Aristóteles que disse, que de igualar os iguais e desigualar os desiguais. A minha pergunta é, eu poderia dizer que essa parte da justiça substancial, ela tem alguma relação com o naturalismo, no sentido de tentar buscar uma equidade, uma justiça maior dentro do positivismo, da justiça formal? Não sei se foi claro, não sei se o professor me entendeu. Eu acho que eu tô entendendo o tipo de preocupação. Se você puder reformular agora numa pergunta mais, Mais sintética, vamos mais lá. sintética, vamos lá. Até é importante a gente desenvolver esse tipo de poder de síntese, né, ao longo da nossa discussão. Certo, então vamos lá. Espera aí, deixa eu só... Qual é o termo? Eu vou usar o termo positivismo. Tá. Eu posso dizer que a justiça formal ela é a expressão exata do positivismo jurídico? Essa é a primeira questão. O positivismo formal. Não, a justiça formal, porque quando a gente vai... justiça formal. A justiça formal, porque tem a formal e a substancial, né? Tá, então... E essa é a primeira questão. E Isso. a justiça substancial, que é o direito material, ele tem algum vínculo com ele tem alguma origem no justnaturalismo, no sentido de querer buscar uma maior equidade no direito? Tá, agora eu entendi bem as questões. Naquele capítulo que a gente estava discutindo antes, o justnaturalismo e o justpositivismo eles são colocados como dois aparatos metodológicos diferentes. Né? Um mais próximo da filosofia do direito e outro mais próximo da teoria do direito. Enquanto que o realismo era colocado como próximo da sociologia jurídica. Então, quando a gente analisa o problema da justiça como um problema jurídico, a gente está, de certa forma, entrando numa discussão de filosofia do direito. Como o direito deveria ser. Quais são os valores, qual justiça que deve se obter, certo? Esse é o campo de maior dedicação do justnaturalismo. Agora, pensando no justpositivismo. E aí, eu não sei se você viu o vídeo que eu fiz sobre as dúvidas, tá? Mas ali eu busquei enfatizar esse ponto, que é, justnaturalismo é a teoria do direito natural. O justpositivismo é a teoria do direito positivo, simplificando assim, né? É a preocupação teórica sobre o direito positivo, o justpositivismo. Então, do ponto de vista técnico, o justpositivismo não está preocupado com o problema da justiça. Ele está preocupado com o problema da validade. Agora, isso não nos impede de ter uma concepção moral justpositivista. Que é a seguinte, talvez você já tenha ouvido pessoas falando isso. É certo cumprir o que está na lei. Ah, que lei? Ah, não sei, mas eu sei que é certo cumprir o que está na lei. Então, eu posso afirmar que é moralmente exigível cumprir as leis, mesmo sem saber o conteúdo normativo dessa lei. Ah, e se a lei disser assim, não, você tem que torturar, você tem que escravizar, você tem que fazer isso ou aquilo, você tem que matar judeus. Então você pode dizer assim, uma pessoa que faz isso está moralmente absolvida porque ela estava simplesmente cumprindo a lei. Essa é uma versão empobrecida do que a gente pode dizer de moralismo justpositivista. Você afirmar que é moral obedecer o que está determinado em lei. Faz sentido? O moralismo positivista não é uma parte da teoria do direito positivista. Ele é algo externo. Tá? Não tem a ver. Quer dizer, tem a ver, mas não tem a ver.
Tem a ver porque se conecta, mas não é algo que faz parte do justpositivismo. Kelsen é um autor justpositivista, ele está preocupado em deixar o julgamento moral acerca da norma de lado, justamente para poder fazer uma análise legal de sistemas jurídicos, independentemente se esses sistemas são morais ou não, que é o que nos permite interpretar e compreender um fenômeno jurídico em diversos tipos de sociedade, dentro dessa perspectiva. Tá? Então, aí a gente separa o que é o positivismo enquanto teoria de um certo moralismo positivista. Tá? O segundo, que tem vários erros aí. Né? Por que o que está na lei vai dizer o que é moral? Tá? Isso é todo um outro problema de filosofia do direito. Muita gente aponta esse problema, que é um problema que não é um problema teórico do positivismo, como se fosse um problema teórico do positivismo. Não sei se vocês já ouviram essa crítica. Se o positivismo jurídico ele não pode estar correto, teoricamente, porque, afinal de contas, Eichmann estava cumprindo ordens lá, matando os judeus, e, portanto, a gente não pode usar o positivismo, porque o positivismo vai nos levar a agir de forma imoral. Não tem nada a ver isso aí. Tá? O positivismo, enquanto teoria, não está abordando esse tipo de questão. Não sei se ficou claro. E aí, do ponto de vista da sua segunda pergunta, sobre justiça material e o justnaturalismo, né? Geralmente essas coisas se conectam. Né? Historicamente, foi o discurso justnaturalista que trouxe no centro a questão da justiça material, substantiva. Mas hoje não precisa ser assim. Tá? Como eu estava mencionando, a questão da promessa, a questão da construção discursiva do direito. As grandes questões de justiça vão estar relacionadas com aquilo que a gente queria ser, aquilo que o direito diz que a gente deveria ter, e aquilo que a gente realmente tem. Então, por exemplo, a nossa Constituição brasileira, ela fala em direito à moradia. Todo mundo, na prática, tem garantido o direito à moradia? Na prática, não. A gente consegue observar empiricamente que existem pessoas, muitas, sem moradia. Ainda que existam mais imóveis do que pessoas. Tem muito mais imóveis do que pessoas. Mas tem muita gente sem imóvel, sem moradia. Será que isso é uma questão de justiça que precisa ser discutida em termos justnaturalistas? Ou isso é uma questão de justiça que pode ser questionada em termos de efetividade do direito positivo, ou em termos internos ao ordenamento jurídico positivo, a como que nós podemos efetivar o direito à moradia? Será que é discutindo a filosofia do direito natural e pensando em termos universais? Ou se organizando para fazer um plano diretor, para fazer políticas públicas? Entendeu o que eu quero dizer? Sim. Então, é por isso que muitos autores vão apontar que, uma vez estabelecido um sistema jurídico positivo, são as questões internas do direito positivo que devem ser apreciadas, não mais uma discussão justnaturalista, mesmo quando nós estamos discutindo questões de justiça substantiva. Porque as questões de justiça substantiva vão estar incorporadas ao sistema positivo. É que eu tentei, a minha primeira análise era associar o fato da busca pela justiça num contexto natural
associei ao naturalismo, mas nem sempre está, né? Então, por exemplo, a gente pode discutir assim, é um direito universal de todos os seres humanos ao longo de toda a história, em todos os lugares do mundo, que as pessoas tenham direito à moradia? A gente pode até ter essa conversa. Mas essa conversa deve ser o ponto de partida para análise desse problema. Miroslav está falando sobre uma ocupação, e que as pessoas lutam pelo direito à moradia, tem mais de 200 famílias em Salvador nesse contexto. A gente precisa discutir isso em termos de direito natural? Ou a discussão sobre direito natural vai atrapalhar mais do que ajudar, né? Sendo que a gente já tem normas do direito positivo que, lembrem-se do que eu falei antes, da promessa do brinquedo, né? Quando o povo teve a oportunidade de se manifestar no momento constituinte, o que as elites, os mais poderosos dentro da nossa sociedade prometeram, ou disseram, né, diante desse contexto, não era a gente vai continuar mandando e desmandando e vocês é que se danem porque você tem que obedecer. Não. O arranjo constitucional que se deu existe uma promessa de melhora da sociedade, existe uma promessa de desenvolvimento social, econômico, da dignidade. Existe a promessa de um salário mínimo que dê acesso a lazer, a vida, né? Essas promessas fazem parte de uma discussão do direito positivo. E elas envolvem um juízo material de justiça, que não tem nada a ver com direito natural. Não sei se eu estou extrapolando muito aqui a discussão do texto, ou se vocês conseguem ver uma conexão do que eu estou falando com a nossa discussão. Quem mais que queria comentar, participar? Bom, professor, então, ainda né, dentro do que você estava falando, acho que na verdade um pouco mais para trás, você acabou avançando um pouco na discussão nesse sentido, que tem, enfim, estava discutindo sobre como as preocupações de cada uma dessas teorias, né, e como tem um fenômeno muito típico, assim, que casa com essa discussão, sobre, de certa forma, né, aqui, entre aspas, não ser errado infringir a lei, ser errado ser pego infringindo a lei. Então, não é um problema moral não pagar imposto, por exemplo. É um problema você ser pego não pagando imposto, porque aí seria mais uma questão do resultado efetivo, né? Então, é crime sonegar imposto, então você vai ser implicado juridicamente em torno disso, do que um problema moral de deveríamos ou não deveríamos pagar imposto, né? Então, isso, embora seja pessoal, seja moral, seja, de certa forma, individual, ele se conecta, na minha opinião, com uma certa noção moral ligada à teoria do direito, ao direito positivo, porque você está dizendo, embora você esteja reconhecendo a validade da norma, e que isso é um pouco com realismo também, esteja reconhecendo a norma, você esteja reconhecendo que ela é válida, o problema não é a norma em si. Você desconecta a norma da noção de justiça, ela não importa mais. Importa a consequência daquilo. Se aquilo vai ter ou não a consequência, senão ela não é um problema. Então, o que você quer dizer com essa análise da consequência? De que a gente vai estar analisando uma moral consequencialista, ou que a análise do direito positivo não nos diz o que é certo ou o que é errado? Distanciando ainda mais o direito positivo dessa lógica de moral, como o senhor tinha feito anteriormente. É só mais um argumento nesse sentido, de como essas coisas se distanciam. A teoria do direito positivo não importa nesse momento. Ela vai por outro caminho. Essa noção, essa discussão moral acerca disso. Entendi.
Vou tentar dar um exemplo para a gente contrastar, não tanto o juspositivismo, do justnaturalismo, que é muito fácil, essa questão da moral, mas do justpositivismo com o realismo jurídico. Tá? Então, por exemplo, assim, em vários lugares existem radares nas rodovias para a conferência da velocidade que a pessoa está andando de carro ou qualquer veículo. E em determinado trecho da rodovia, a norma jurídica pode dizer assim, que andar, né, trafegar, conduzir veículo, um termo técnico, acima de 80 km por hora, e aí existe uma gradação, 10% acima, 20% acima ou mais. Aí existem as penalidades, né? Então, multa, pontos na carteira, etc. Então, nós temos uma norma jurídica e nós temos uma situação factual. Visualizem vocês que existe um estrado e existe um radar que mede a velocidade dos carros. Quando o carro passa a 90 km por hora, a pessoa recebe depois a foto do carro com a placa, a medição do radar, dizendo assim, 90 km por hora se enquadra naquela faixa de multa de ultrapassar até 10% do limite de velocidade. Aí você começa a achar estranho, 10%, porque 90 já é mais do que 10% de 80, que seria 88. Só porque aí você vê na multa e vem escrito assim, o valor, a velocidade registrada e a velocidade que vai ser auferida na multa. Porque tem uma margem de 7 quilômetros daquele dispositivo, radar, que ele desconsidera. Ele só começa a contar o excesso de velocidade acima daquela margem. Essa margem, ela é determinada tecnicamente, por conta do aparelho. E administrativamente se colocou aquilo ali como uma margem. Mas não foi alterada a lei. Então, o limite de velocidade, ele é, na norma, 80 km por hora. Pelo dispositivo de apreciação, é 87 km por hora. Não sei se vocês estão acompanhando o que eu estou falando. Faz sentido? Se eu fizer uma análise pelo justpositivismo, a norma diz 80. E é 80 a prescrição legal. Se eu fizer uma análise realista, digamos assim, da efetividade do direito, naquele trecho onde tem aquele radar é 87 o limite. E se eu fizer uma análise ainda mais realista em todos os outros trechos em que não tem radar e também não tem polícia, e a polícia nunca vai naquele lugar, será que eu vou concluir que ali não tem limite de velocidade? O que a gente vai concluir? Aí são os limites de interpretação da realidade que o próprio realismo nos dá, né? Que a gente vai ter que dizer assim, bom, a gente vai ter que analisar caso a caso. Será que quando acontece um acidente ali, por causa de excesso de velocidade, o excesso de velocidade ele é incorporado numa discussão de culpabilidade de acidente, mesmo não tendo sido registrado, ou mesmo que não seja frequentemente aplicada a multa? Será que existem consequências jurídicas para isso? Então, esse é o tipo de discussão que a gente teria numa análise não positivista, mas também não justnaturalista. Percebeu? Então, nem dessa forma a gente também está discutindo a ética, né? Não sei se eu abordei exatamente o ponto que você estava destacando, mas eu acho que isso serve para a gente aprofundar melhor a distinção entre esses instrumentos metodológicos de análise. Sim. Certo? Legal. Eu consigo ver indiretamente que teve uma longa discussão no chat, que é o equivalente na sala de aula presencial, aquela conversa de fundão, assim. Tá tendo a aula aqui e lá no fundo o pessoal tá
tá conversando sobre um assunto paralelo. Alguém quer trazer essa discussão para a aula ou já sentem que já se exauriu ali? A gente... Eu acho que já acabou a discussão já, professor, mas foi por causa que teve um comentário sobre a Coreia do Norte, aí disso saiu várias coisas aí. Isso. Então, assim, do ponto de vista da disciplina Teoria do Direito, em toda análise que a gente for fazer, a gente tem que destacar quais são os instrumentos que a gente está utilizando para analisar alguma questão. Eu vou estar utilizando instrumentos técnico-normativos, como do positivismo jurídico, vou estar utilizando instrumentos sociológicos para entender a realidade das relações de poder em um lugar, ou vou estar utilizando instrumentos filosóficos universalistas para julgar, né, o que é certo ou errado, o que deveria ser uma sociedade. Né? Frequentemente, não é sempre, mas frequentemente, os conflitos e as divergências de opiniões, eles têm a ver com métodos completamente diferentes de se analisar a questão, não sendo percebidos como métodos diferentes de analisar a questão. Uma pessoa está pensando do ponto de vista sociológico, outra pessoa está pensando do ponto de vista moral. Né? Então, muitas vezes, e a gente é regido no nosso diálogo pelo senso comum, né? E no senso comum a gente não explicita os nossos pressupostos sobre aquilo que a gente está afirmando ou não afirmando. Por isso que é tão comum que a gente não se entenda. Né? Não quero dizer com isso de que sempre tem verdade dos dois lados ou coisa assim, não é isso. Mas do ponto de vista aqui da nossa disciplina, a gente tem que sempre se disciplinar a expor quais são os nossos pressupostos teóricos numa determinada análise. Né? Então, alguém deu um exemplo da Coreia do Norte quando eu estava mencionando o fato de que os sistemas legais eles não se anunciam como baseados na violência, como baseados na coerção. Os sistemas legais, do ponto de vista discursivo, eles se anunciam como fundamentalmente justos. A Arábia Saudita, no seu sistema legal, diz que é justo o seu sistema. A Coreia do Norte diz que é justo o seu sistema. Os Estados Unidos dizem que é justo o seu sistema. E esses três países vão ser bem diferentes em vários aspectos. Então, não tem como que todos eles estejam universalmente certos. A única resposta lógica é de que cada enunciação de justiça é também um ato particular de legitimação de uma estrutura de poder. E a gente vai poder observar, e aí com outro aparato metodológico, sociológico, como que são as relações de poder na sociedade americana, na sociedade saudita, na sociedade norte-coreana. E aí, a partir dessa observação desses dados, desse contraste entre teoria e dados empíricos, a gente vai poder fazer juízos distintos sobre cada uma dessas sociedades. Mas, assim como a distância entre Florianópolis e Salvador, ou Lauro de Freitas, não vai ser um dado objetivo, porque vai depender do método. A análise sobre o Brasil, ou sobre a Coreia do Sul, ou sobre a Coreia do Norte, também não vai ser uma análise objetiva num sentido absoluto, universal. Vai ter uma objetividade, mas essa objetividade vai estar atrelada ao método de análise. Isso está contribuindo para Eu a acho formação também de que vocês? fica atrelado a muito de certa forma, valores morais e ideológicos também que entram em contexto. Eu acho que quando se trata de analisar como ocorre esse processo em determinado país, vai muito pressuposto nossos.
Eu acho que Isso. ninguém entra vendo de mente aberta. E a coisa mais difícil é a gente superar os nossos próprios pressupostos morais. Na verdade, nas leituras do curso, quando eles falam sobre o surgimento das ciências humanas em si, falam que uma das principais divisórias entre as duas ciências e uma das coisas que a ciência humana teve que aceitar para existir é que é praticamente impossível o observador ser imparcial sobre aquilo que ele observa, né? Tipo, não tem como ele observar de forma completamente impessoal aquilo que ele faz parte, porque o pesquisador, ele influencia a pesquisa e a pesquisa influencia o pesquisador. Isso. Assim como um método de análise dos fótons através de um instrumento mecânico também vai influenciar o comportamento dos fótons. Sabem o que são fótons, né? Sim, eu não ia citar isso para não ficar parecendo muita conversa de física, mas é exatamente esse o exemplo dado, que quando você observa o fóton, ele não se comporta da mesma forma que quando você não observa. Isso. Então, o fato de que existe uma interferência não invalida, né, metodologicamente a análise. Né? Pelo contrário, a gente vai sempre ter que, nas ciências em geral, se usa muito o termo ruído. Né? Toda a representação estatística de algum fenômeno ela precisa ser contrastada com o ruído, com o que está acontecendo aleatoriamente no mundo. Então, assim, eu tomei esse café aqui e aí eu fiquei melhor da minha gripe. Mas se eu não tivesse tomado o café, eu também teria ficado melhor? Eventualmente, pessoas ficam melhores da gripe o tempo todo. Isso é um ruído. Então, se eu fizer uma conexão banal entre o que eu tomei e que eu fiquei melhor daquela doença, eu vou estar usando um raciocínio primitivo. E primitivo não no sentido de hierarquias sociais, históricas, mas de um raciocínio muito pobre na relação entre causa e efeito, né? As correlações. Descartes dizendo que Aristóteles atrasou a ciência em 2000 anos. Então, no direito, na filosofia do direito, na metodologia de pensamento jurídico, Aristóteles ainda é muito mais influente do que Descartes. E, E a gente curiosamente, precisa... Diga. Descartes faz essa consideração sobre Aristóteles, no entanto, vem Hegel posteriormente, e é decisivo no projeto de história da política e do direito, falar que ele é o maior dos aristotélicos, justamente por ele pegar categorias aristotélicas, né, de formalidade, de materialidade, e trazer como método na sua formulação de lógica, na sua formulação sobre Estado, né? E, então, o método aristotélico foi altamente absorvido já na modernidade, né? Então, assim, na contemporaneidade também, né? Na continuação desse entendimento sobre a relação metodológica mesmo, sobre o conhecimento. E sobre o que a gente estava debatendo, né? Sobre a Coreia e sobre o que você falava, professor, sobre os instrumentos de análise. É claro que existem instrumentos melhores do que outros, ainda que haja interferência do indivíduo e do seu subjetivismo, que é uma grande querela do realismo sobre as ciências, né? O conteúdo do subjetivismo na análise desse objeto científico. No entanto, a gente não pode negar que houve um período histórico em que o Sol era uma divindade e que, por causa de instrumentos, sim, racionais e lógicos, a gente hoje compreende que o Sol é composto de hélio. Isso foi oriundo do avanço da química e do entendimento dos fenômenos por ele, por mais que haja a intervenção do pensador, do cientista, se relacionando com o objeto, a gente tem instrumentos, sim, melhores e de aprimoramento quando há que vou chamar assim, de rebaixamento da subjetividade na análise desses fenômenos. Então, assim, os melhores instrumentos nos trarão, em algum grau, geralmente graus superiores, uma melhor análise sobre os objetos. Então, ainda que a gente estivesse falando anteriormente da questão da Coreia, e veio à tona a propaganda internacional imperialista,
é preciso sim você entender os dispositivos historiográficos da Coreia para entender como foi que aconteceu, como se regimentou essa forma política e se ela é bem sucedida ou não, mediante dados feitos com critério. Tem cientistas sérios desmistificando muitos desses temas, muitos dos formatos. Eu não estou dizendo que ela é melhor ou pior, mas que a repercussão pública da relação política na Coreia precisa ser analisada pelos coreanos internos à Coreia do Norte. E não essas narrativas aqui ou acolá de um fugitivo, isso é muito pobre e isso margeia muito falseamento. No entanto, no nosso debate, eu acho que ficou bem evidente que existem sim, inclusive no Brasil, pesquisadores sérios indo à Coreia, indo por intermédio do Itamaraty, que a gente tem relações diplomáticas com a Coreia, a gente fornece frutas à Coreia, a Coreia fornece chips de celulares para a gente. Então, isso mostra o grau de industrialização de processo de um país supostamente atacado por uma forma política engendrada pelas demandas sociais daquele lugar. Né, e com um processo histórico de muita violência, né, até hoje, de ameaça e de proposição de um corredor atômico de 60 quilômetros, posterior no início da Guerra Fria, né, os Estados Unidos propuseram colocar um corredor atômico de 60 quilômetros na Coreia, tal qual poderia acontecer, tal qual aconteceu com o Japão. Então, assim, a gente tem muitas medidas para analisar isso, e medidas sérias. Não é uma questão só de ideologia, porque se é simpático ou não, a tendência ou não. É uma questão científica, assim, de método, de relação com o objeto, com mais requinte nos métodos de análise desse objeto. É isso que eu tinha para falar. Sim, e até esse semestre a gente vai oferecer um curso sobre Foucault, tá? Formação do pensamento jurídico, porque Foucault é um autor que vai nos permitir, aí eu vou convidá-los todos a participar, tá? Vou fazer um curso com certificação, né, horas extras, tá? Por que eu estou falando de Foucault? Porque Foucault é um autor que foi fundamental na discussão sobre a relação entre conhecimento e poder. Tá? Então, quando a gente fala de uma questão técnica, de uma questão científica, de uma questão sobre a medicina, né? Obviamente que as coisas estão conectadas com as relações de poder. Né? Então, eu estou falando aqui que eu tomar um café e ficar melhor da gripe é um erro de raciocínio lógico. Tá? Eu estou falando isso porque é o mesmo erro de raciocínio lógico que fez uma enorme parte da classe médica no Brasil, que tem uma formação científica, é assim que eu não sei de onde que veio, uma grande parte da classe médica aderiu a uma coisa que era implausível do ponto de vista científico. E que era uma coisa demonstravelmente falsa do ponto de vista científico. Em 2020, 2021. É um fenômeno concreto no Brasil. E ao falar isso do ponto de vista científico, qualquer pessoa pode dizer assim, mas o professor está fazendo política aí. Está fazendo... Posso apontar que tem dimensões políticas porque a política se envolve. As relações de poder se envolvem nas relações de conhecimento. E, de fato, existe mistura. A mistura entre as relações de poder e as relações de conhecimento tem a ver com se eu tenho poder sobre o meu próprio corpo, se eu consigo conhecer o papel dos hormônios, da química, do meu cérebro, da minha saúde, e se eu puder transformar um dia o meu próprio corpo em alguma outra coisa. Então, poder e conhecimento estão muito fortemente conectados. Agora, é igualmente uma falha de raciocínio lógico achar que você pode ter o conhecimento de maneira completamente despolitizada, né? Desconectado com qualquer tipo de relação, né, de poder. Que eu acho que é muito da expectativa da moralidade jusnaturalista, das concepções mais tradicionais, de que o certo e o errado não vão ter nada a ver nem com a ciência, nem com as relações de poder. Uma concepção moralista ingênua, digamos assim, ela é muito forte, muito dominante no discurso político de muitas sociedades, e a nossa é uma delas. Né? Então, assim, analisar as relações entre poder e conhecimento é fundamental
para você ser uma pessoa bem formada, digamos assim, nas ciências sociais, né? E aí é que entra também a importância do ceticismo como uma postura intelectual, né? Mas um ceticismo metodológico, assim, né? De você analisar as questões sem... Enfim, aí já vou entrar numa outra discussão, né? Mas ali a Vitória comenta, né? O conceito de verdade como produto das relações de poder. Essa é uma discussão importante de se ter de maneira séria, de maneira técnica, né? E só porque aí também é uma questão que não vai agradar ninguém, né? Porque as nossas expectativas sobre o que é certo e errado, geralmente elas não têm fundamentos muito sólidos. Elas geralmente estão baseadas em apreciações do senso comum. E aí esse aprofundamento da relação entre poder e conhecimento, ela gera enormes constrangimentos, mais do que qualquer coisa. Mas ela faz parte de uma análise da realidade, tá? Então, vamos lá, esse é um outro tópico de análise das ciências humanas. Muitas pessoas agora precisam ir para outra aula, eu também preciso encerrar, porque nós chegamos no nosso horário, tá? Eu sugiro também para quem tenha curiosidade, olhe no YouTube as aulas da outra turma, porque a gente abordou outras questões, outros problemas, tá? Então, quem quiser, fique à vontade para olhar os outros conteúdos e ir participando também do nosso fórum, da nossa disciplina. Tá bom, gente? Até semana que vem. Um abraço a Valeu, todos. professor. Boa semana.